Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Esse capítulo muito especial que fala de 3 parábolas, de 3 histórias que Jesus conta, uma relacionada com a outra, com um objetivo muito específico. A Bíblia fala que Jesus ele estava pregando, ele estava alcançando, ele estava se relacionando com cobradores de impostos, com pecadores, com pessoas que eram marginalizadas, principalmente pela sociedade religiosa ali daquela época. E a Bíblia fala que os religiosos, os fariseus, chegaram ali no intuito de o incriminar, no intuito de o condenar. E a Bíblia fala que Jesus, em resposta a eles, ele conta essas 3 parábolas. É interessante porque os cobradores de impostos, eles eram judeus, que por sua capacidade, por escolha, eles se aliavam ali com o Império Romano e cobravam impostos dos seus co-cidadãos, cobravam impostos dos seus irmãos. E isso era tido na sociedade judaica como traição. Traição da pátria, traição do povo, eram tidos como usurpadores, como corruptos. E a Bíblia fala que apesar de serem marginalizados, Jesus veio e os amou, Jesus veio e os alcançou. Não só eles, mas também aqueles que eram considerados pecadores e por isso marginalizados ali da sociedade judaica. Jesus veio para os alcançar. E quando os fariseus vieram tentando condenar Jesus, Jesus responde com 3 histórias muito interessantes. 3 histórias que expressam 3 maneiras que o ser humano pode se ver distante de Deus, ou podem se distanciar do Senhor. Ele começa contando a história da ovelha perdida. A Bíblia fala que aquela ovelha, ela se afasta do rebanho, e o pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. E quando ele encontra a ovelha que se perdeu, ele se alegra, ele celebra. E Jesus ainda diz que há mais alegria na ovelha que foi encontrada do que as 99 que não estavam perdidas. E eu falei que expressa que o segundo estado no Senhor é sempre melhor do que o primeiro, amém? A glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira, o amanhã é sempre melhor do que o ontem, o seu futuro vai ser melhor do que foi o seu passado, em nome de Jesus. Jesus também conta a história da dracma perdida, ou a história da moeda perdida. E por fim ele conta a maior história, que é a história que conhecemos como a história do filho pródigo ou do filho perdido. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre a segunda história, que é a história mais curta, mas também tão rica quanto as outras, que é a história da moeda perdida ou a história da dracma perdida. Vamos ler do verso 8 em diante. A palavra de Deus diz assim, Lucas 15, a partir do verso 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador
que se arrepende. Olha que história tremenda, que história interessante. Como eu falei, as 3 histórias retratam 3 maneiras que o ser humano pode se distanciar do Senhor. A história da ovelha perdida, ou a história ali do pastor que deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu, retrata aqueles que se distanciam do Senhor por sua natureza. A ovelha, naquele contexto sociocultural, era tido como um animal racional, logicamente, mas um certo tanto que um animal burro. Ele se afastava do rebanho por instinto, por ver um pasto mais verde, por algo na sua natureza que a fazia afastar do rebanho e assim se tornar uma presa fácil para o predador. Já a moeda perdida, ou a dracma perdida, representa aqueles que estão distantes do Senhor por conta de uma circunstância. Porque é assim que normalmente alguém se perde um bem material, ou se perde uma moeda. Seja por uma circunstância, você esbarra no móvel e de repente ela cai no chão, ou por alguma outra circunstância que faz com que você se torne distante ali daquele objeto, daquela moeda que se perdeu. Tem muitas pessoas que estão distantes do Senhor por causa de circunstâncias. E o mais inusitado que muitas vezes são circunstâncias que a distância de Deus só faz agravar o problema, só faz agravar a própria circunstância. A solução para todo e qualquer problema está no Senhor. Então quanto mais próximo, ou quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se aproximar da solução do seu problema. E já a história do filho perdido, ou a história do filho pródigo, representa aqueles que se afastam de Deus pela própria escolha. O filho pródigo, ele deliberadamente, ele decidiu se afastar da casa do pai, acreditando numa ilusão, e a Bíblia fala que ele vai para uma terra distante, e sofre sérias consequências de uma distância de Deus. Mas presta atenção que na história da moeda perdida, quanto nas outras histórias, a origem da história é Deus. A origem da moeda é a sua proprietária. A origem da ovelha é estando com o pastor. E a origem do filho é estando na casa do pai, gozando de um relacionamento com o seu pai. Nas 3 histórias, nós aprendemos que apesar dos acontecimentos, apesar da distância, a nossa origem é Deus. A sua origem é Deus. E isso é muito importante em se tratando do propósito de Deus, porque nada pode apagar aquilo que já aconteceu. Muitas vezes a gente fala isso trazendo um aspecto negativo, que não se muda o passado, mas nada pode mudar isso que já aconteceu. A sua origem é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Criador dos céus e da terra, e a Bíblia nos respalda muito essa verdade, essa afirmação. A Bíblia nos ensina que a nossa origem é muito antes do nosso nascimento aqui na terra. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que a sua existência aqui na terra, do que o tempo presente. A Bíblia fala que Deus começou a pensar em você anos antes de você nascer. Não somente anos, milhares de anos antes de você nascer. Lá em Efésios 1, no verso 4, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus pensou em você. Ele não só pensou em você, Ele projetou coisas para a sua vida. Ele não só projetou coisas para a sua vida, mas Ele te escolheu. Ele te escolheu antes mesmo dele criar tudo que existe.
Você já estava na mente do Senhor. Há milhares de anos antes de você nascer, Deus sonhou com você, e Deus projetou algo para a sua vida, algo para fazer através da sua vida, e Ele te escolheu. Você não é escolhido do Pai só há 30, 40, 60 anos, não. Você é escolhido do Pai há milhares de anos. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. O salmista fala que Deus não só nos escolheu, mas todos os nossos dias foram por Ele determinados. Deus projetou grandes coisas para a sua vida. Sim, a Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu, mas apesar da escolha de Deus, o homem, o ser humano, tomou decisões erradas e se afastou do Senhor. Seja pela natureza ruim, essa carne, essa inclinação para o mal, como ovelha perdida, nós desviamos do Pai, nós nos afastamos do pastor. Seja por uma circunstância como a dracma que se perdeu, ou seja por livre e espontânea decisão, como o filho pródigo. Mas apesar disso, a Bíblia nos ensina que a nossa origem é o Senhor. Interessante que nesse texto nós aprendemos que estar perdido para Deus é diferente do que estar perdido para o homem. Principalmente no nosso contexto de sociedade, nos dias de hoje. Por exemplo, quando nós falamos de alguém que está perdido, nós pensamos de alguém que está lambuzado no pecado, quase que um sinônimo para alguém sem esperança, alguém que não tem solução, alguém que está totalmente perdido. Mas aqui, nessas três parábolas, nós aprendemos que estar perdido para Deus é algo diferente. Não é alguém que não tem solução, muito pelo contrário. É alguém sim que está distante, mas ainda assim o Pai o ama, ainda assim ele tem muito valor para o Pai, e o Pai o quer de volta. É interessante que a distância não diminui o valor. A distância não diminui o valor da moeda. Ela estava perdida, mas ainda era uma moeda, ainda tinha muito valor. Muitas vezes pensamos que quando alguém está perdido, ela diminui o valor pelo Pai, diminui o valor para o Pai, mas muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus por nós, ele é incondicional, ele é apesar da distância. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. A parábola da dracma perdida, das três histórias, é a única que aborda o tema potencial. A dracma era o equivalente grego do denário, a moeda romana, a moeda que usava no Império Romano, e era o equivalente ao pagamento de um dia inteiro de um trabalhador, algo que representava uma grande coisa. Para uma mulher naquele contexto sociocultural, uma dracma valia muito, era o equivalente a muito dinheiro. Mas a dracma perdida, ela não tem uso nenhum. Ela só pode alcançar objetivos se ela for usada. Mas apesar de estar distante, a dracma tem um potencial. Ela tem o potencial quando for utilizada. É interessante que ela só alcança o potencial quando ela está na mão da sua dona. Ela só alcança o objetivo pleno da sua existência quando ela está na mão da sua dona. Da mesma forma, você só pode viver o seu propósito pleno de vida quando você estiver perto do teu Criador, do Senhor. A melhor vida que você pode viver aqui na terra
Não é sendo igual uma celebridade que você admira, não é sendo igual a alguém que você vê aí que está distante do Senhor, não. A melhor vida que você pode viver aqui na terra é se você estiver vivendo o propósito de Deus, se você estiver próximo do teu Criador, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Mas a Bíblia nos ensina que no Senhor, da mesma forma que o dinheiro, a moeda, ela tem um propósito de sua existência, todos nós fomos criados com um propósito específico, um plano que Deus tem para cada um de nós, algo que foi feito com muito zelo pelo Senhor. O próprio Jesus nos traz esse exemplo. Todo arquiteto, quando vai fazer uma obra, ele senta, ele faz o planejamento adequado para executar aquela obra. A Bíblia nos ensina que Deus nos considera uma grande obra. Então, se um arquiteto humano, ele faz esse tipo de preparo, quanto mais Deus quando foi te criar. Ele estabeleceu um plano, um propósito para a sua vida. Ele cuidadosamente estabeleceu um plano para se cumprir na sua vida e através da sua vida. E para que você vivesse esse plano, Ele estabeleceu aí uma série de fatores, as suas qualidades, os seus talentos, as suas imperfeições, o pacote genético aí que constitui você, e Ele colocou em você para que você vivesse esse propósito. Ele fez uma combinação única e sem igual, porque não existe ninguém no universo igual a você, não existe ninguém no mundo igual a você, mais de 7 bilhões de pessoas vivendo atualmente, e não existe ninguém idêntico ao outro, nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. Ele fez toda essa combinação e colocou em você, para que você vivesse esse propósito. Foi algo muito cuidadosamente pensado, por isso que a melhor vida que você pode viver, é viver no propósito de Deus para a sua vida, que você foi criado para viver. Para que você vivesse esse propósito, Ele te revestiu de potencial, uma capacidade divina, para que você vivesse esse propósito. Tem potencial de Deus na sua vida. Você é melhor do que você pensa, você é mais forte do que você imagina, não pela cor dos seus belos olhos, mas porque você é criação de Deus. Deus projetou a sua vida. Deus não só colocou uma série de fatores naturais em você, mas a Bíblia nos ensina também que Ele te revestiu de graça, um fator extra, uma capacitação divina, uma capacitação sobrenatural, para que você vivesse esse propósito. Dentro desse conhecimento, biblicamente, eu posso afirmar que Deus não permite que um servo dele enfrente nada despreparado. Muito pelo contrário, Deus sempre nos capacita para que nós vivamos o seu propósito. Essa é uma das definições da palavra graça na Bíblia. Uma capacitação celestial para que vivamos a vontade do Senhor. É o que Paulo fala: foi-me dada a graça para pregar aos gentios, para viver o propósito de Deus, que era que ele fosse apóstolo para os gentios. Tem graça de Deus sobre a sua vida. E eu quero falar para você que veio aqui, você está a ponto de desistir, e você está achando que você não tem forças suficientes para continuar. Você que está achando que a situação é difícil demais para você,
Eu quero falar com você que estava pensando aí em chutar o pau da barraca. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para eu te falar isso. Tem graça de Deus sobre a sua vida. Deus não permite que você enfrente nada despreparado. Você pode, vai na força que você tem. Essa força é o Espírito de Deus atuando na sua vida. Não há limites para o que Ele pode fazer, e Ele está em você, e Ele é por você. Tem graça de Deus sobre você. Interessante que o nosso potencial, ele é determinado pelo nosso Criador. Eu costumo trazer um exemplo de um carro. Quem determina a potência de um carro, o quanto que ele pode chegar, é impressionante que os nossos carros, a maioria deles, eles podem chegar aí a uma grande velocidade tamanha que nem nas nossas ruas nós somos permitidos, e graças a Deus por isso, andar em tamanha velocidade. Mas quem determina o potencial de um carro não é o motorista, não é a mente do motorista, não é a legislação de um país, de uma cidade, não são as estradas que o carro percorre, ou a circunstância que ele se encontra, mas o que determina o potencial do carro é o fabricante do carro. O que determina o potencial do carro não é nem o passado dele. Da mesma forma, deixa eu te dar essa palavra. O que determina o teu potencial, ou aonde você pode chegar, não é você mesmo. Não é a legislação, ou seja, a opinião de terceiros. Não é o momento que você está vivendo, não é a circunstância ou as estradas esburacadas que você se encontra. O que determina o teu potencial, aonde você vai chegar, não são os seus inimigos ou o seu adversário. O que determina o teu potencial não é o passado, não é qual velocidade você alcançou até aqui, ou os níveis de conquista que você chegou até aqui, ou quão fracassos você experimentou no seu passado. O que determina o seu potencial não é você mesmo, não são os seus pais. O que determina o seu potencial é o teu fabricante, é o Criador dos céus e da terra. Ele te criou para fazer grandes coisas, Ele te criou para viver todo o seu propósito. Ah, meu irmão, por isso que o servo do Senhor, por isso que você é muito melhor do que você pensa, você é muito mais forte do que você imagina. Filipenses 3,14 nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém?